Austrália sempre foi um dos destinos mais procurados por mochileiros. Sol, mar, ondas, natureza, aventuras. Foi então que no ano de 2016, duas garotas decidiram viver essa experiência. Elas não se conheciam, uma alemã e outra brasileira. Mas no caminho dessas duas jovens, um homem perverso apareceu e fez desta linda viagem dos sonhos se tornar um pesadelo digno de um filme de terror. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a verdadeira história do ataque em South Creek. Como eu disse no vídeo anterior, quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar no final do vídeo, nos cards que aparecem no final do vídeo, eu vou deixar lá para você assistir. Mas como eu disse aí no último vídeo, então, o caso de hoje é um caso que também se passa na Austrália, é um caso sobre mochileiros, é um caso sobre pegar carona em viagens e, detalhe, uma das vítimas, gente, é uma brasileira. Eu li muita coisa, gente, sobre esse caso para montar aqui o roteiro, mas a principal fonte que eu usei foi um documentário naquele programa 60 Minutes. Tenho aqui no YouTube o vídeo inteiro. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, como eu sempre faço. E, gente, é em inglês, mas agora o YouTube, né, tem a legenda em português. E assim, esse documentário foi gravado com as duas sobreviventes. E boa parte desse documentário foi gravado aqui no Brasil, em São Paulo, porque, como eu disse, uma das vítimas é brasileira e aí vieram pra cá a equipe toda e a alemã que sofreu tudo isso junto com ela, né? Eles vieram aqui pro Brasil e boa parte do documentário se passa aqui. Eles conversam bastante, depois elas saem para comer pastel, caldo de cana, enfim. Embora a história seja muito forte, muito pesada mesmo, de verdade, elas contam nessa reportagem, documentário, enfim, de uma forma bem leve até, sabe? E, enfim, elas se tornaram muito amigas depois disso tudo. Enfim, mas bora aí conhecer a história dessas duas heroínas. Bom, gente, eu não sei se é pelo fato delas serem sobreviventes, porque normalmente os casos que eu trago aqui, né, infelizmente, não é com esse desfecho. E então eu não sei se é porque são sobreviventes, mas o nome verdadeiro delas, onde nasceu, aquelas informações que eu sempre trago no começo dos vídeos, que é dando bastante detalhes sobre a vítima, a família da vítima, não se tem. Inclusive, depois que o caso foi julgado, a brasileira, ela até optou por não ser identificada. Então, o nome que eles usam aqui, pelo que eu entendi, é fictício. Eles usam o nome de Beatriz para a brasileira. E para a alemã, o nome dela é Lena. E ela, sim, depois do julgamento, liberou que divulgassem esse primeiro nome dela, pelo menos. Mas a gente não tem o sobrenome dela, não tem onde nasceu, cidade, assim, a gente sabe que ela é da Alemanha, mas não tem informações, assim, mais profundas. Mas do que se tem, eu vou trazer para vocês agora um pouco sobre cada uma das nossas vítimas / heroínas do vídeo de hoje. Vamos começar falando da brasileira Beatriz, uma menina com um semblante doce. Ela tinha começado a namorar um australiano chamado James uma semana antes da viagem. Então, como eu disse aí, ela já tinha essa viagem marcada, provavelmente já estava marcada, porque ninguém planeja uma viagem assim tão rápido, principalmente para o outro lado do mundo, para passar dias, é algo que demanda assim preparo, então eu acredito que ela já tinha essa viagem. E o James fala na entrevista, né, pro 60 Minutes, que quando ela disse que ela ia fazer, né, esse mochilão pela Austrália, ele super apoiou porque ele considera o país dele seguro. E ele citou o Ivan Miller, né, que é o SK, o SK mais famoso da Austrália, que foi o caso que eu contei, né, na semana passada. Ele fala, a gente tem o Ivan Miller, que foi um SK de mochileiras que pegam carona, que estão sozinhas, enfim, até acompanhadas, mas normalmente mulheres. Ele falou, mas isso foi há tanto tempo que pra gente é quase um mito. E ele falou assim, não, é seguro. Ele realmente não imaginou, nunca imaginou que algo assim poderia ter acontecido com a namorada dele. A outra mochileira, gente, é a Lena. Ela é da Alemanha. E a única coisa que a gente sabe é isso, que ela é alemã. E a Lena, gente, olhando assim, fotos dela e ela no vídeo lá na entrevista, eu acho que ela tem um porte um pouquinho mais atlético. Eu senti que mostra bastante ela, né, da cintura pra cima. E eu senti que ela tem esse porte, assim, um pouco mais atlético. Na Europa, as crianças começam a fazer esportes muito novos. Eu via, assim, as crianças, eu trabalhei no centro esportivo, e criança de 6, 7 anos que já tinha músculo na coxa, músculo no braço. Então eu acredito que ela, além dela ser uma pessoa muito forte, resiliente, ela também
aparenta ser uma pessoa forte de força física. E isso foi primordial para salvar a vida dela. De informação delas, é somente isso mesmo. As duas jovens, uma brasileira, uma alemã, e as duas decidiram em 2016 ir fazer o seu tão sonhado mochilão pela Austrália. E, gente, uma curiosidade da Lena é que dias antes dela fazer a viagem, ela assistiu ao filme Wolf Creek, que eu falei no vídeo passado, né? Falei bastante sobre o filme. E ela assistiu ao filme, então ela sabia da história do Ivan Mila. Ela falou que assistiu com um amigo e ela falou que, inclusive, chegou a passar pela cabeça dela, tipo, sério mesmo que eu vou fazer isso sozinha? Será que isso vai acontecer comigo? Dela, tipo, meio que ficar com medo. Mas ela falou que logo isso passou, ela acreditou muito que isso não aconteceria com ela. Mas, gente, ela assistiu o filme e ficou com medo. Como eu disse, aí era o primeiro mochilão das duas. Primeira viagem, gente, principalmente internacional, tem perrengues até a gente aprender, aí às vezes a gente nunca aprende. Tem muitos perrengues, tem planejamento, às vezes você não consegue fazer tudo, você nunca foi pro país, então você não sabe como funciona. E embora você tente criar um bom roteiro, embora você tente ali ao máximo deixar tudo já pré-planejado, pré-agendado, percalços acontecem pelo caminho. E também as duas estavam viajando nesse modo de viagem low cost, que é você viajar de uma forma mais barata. O mochilão, ele é isso. E o que acontece? Como que as duas se conhecem? Como que o destino das duas se cruzam, né? As duas, tanto a Beatriz quanto a Lena, estavam hospedadas em um hostel em Adelaide, lá na Austrália. E foi lá nesse hostel que elas se conheceram. Gente, pra quem não sabe o que é hostel, eu vou explicar, porque talvez tenha pessoa que não sabe o que é. E eu também não sabia, só soube quando eu fiquei em um, sabe? Mas hostel, ele é tipo um hotel, só que bem muito mais barato, porque os quartos são compartilhados. Então, você não fica sozinho num quarto, tá? Gente, hostel é isso. Normalmente, os quartos têm de 4 a, no máximo, 12 camas. Eu nunca vi com mais de 12 camas. E você compartilha o quarto, você compartilha o banheiro. Nem sempre tem banheiro no próprio quarto. Às vezes, tem os quartos do andar. E naquele andar tem um banheiro coletivo. Todos usam aquele banheiro. E também costuma ter uma cozinha coletiva, né? Onde todo mundo pode cozinhar. E em alguns também eles dão algum tipo de refeição, o café da manhã, o almoço, o jantar. Normalmente é café da manhã ou às vezes nada, porque você tem aí essa cozinha para você mesmo preparar o seu alimento. Então, essa é a opção mais barata. Todas as minhas viagens, por todos os países que eu fui na Europa, eu fiquei em hostels. Eu nunca fiquei num hotel fora do Brasil. Porque é muito caro, gente. É em euro, é em libra, entendeu? Então, não dá. E também, hostel tem a opção de você ficar em quarto feminino, quarto masculino, mas também os mais baratos são os quartos mistos, né? Que fica homem e mulher tudo junto. E eu já fiquei tanto quando eu tô com um pouco mais de dinheiro, eu fico em só feminino. E quando eu tô com menos dinheiro, eu já fiquei em quarto misto também. Nunca tive problema, graças a Deus. Então foi num hostel, né, na cidade de Adelaide, que as duas se conheceram. Enquanto elas estavam ali conversando, elas viram que elas queriam fazer o mesmo trajeto, que é uma viagem pela Great Ocean Road. A Great Ocean Road é uma estrada no estado de Victoria, na Austrália, que margeia o litoral e tem cerca de 240 quilômetros de extensão. A estrada fica nas proximidades da cidade de Melbourne e é uma das rotas de viagem mais famosas do país e do mundo. A rota é composta por paisagens deslumbrantes, praias, costões na beira do mar, animais selvagens, falésias, áreas verdes, formações esculpidas pela erosão e uma água cristalina. A estrada começa em Torquay e vai até Allansford. Normalmente aí quem decide fazer esse trajeto, eles partem da cidade de Melbourne e as duas conversaram e falaram, nossa, a gente quer fazer o mesmo trajeto, então vamos fazer juntas, sabe? Disse no último vídeo também, isso é muito comum, acontece de pessoas se juntarem quando tem o mesmo itinerário ali, mesma programação de viagem. E as duas decidiram seguir juntas, só que elas precisavam então ir de Adelaide até Melbourne para começar aí essa viagem. E não era pertinho não, tá, gente? De Adelaide até Melbourne dá em torno assim de quase 9 horas. E então, a ideia que a Beatriz teve? Ela entrou num site que tem a versão em site, tem a versão de aplicativo. O nome do site, né, e aplicativo chama Gumtree. E ele não é um aplicativo só de caronas, como é o BlaBlaCar, por exemplo, que tem aqui no Brasil e tem na Europa também.
se eu não me engano. Ele é um aplicativo e um site mais amplo. Você pode vender coisas por lá, vender serviços, publicar emprego, procurar emprego. Então é um site bem tipo de classificados no geral, mas também é utilizado para pessoas também que querem divulgar a carona e solicitar carona, né? Não sei se é assim que se refere, mas tem as duas formas, né? Tem pessoas no site tipo BlaBlaCar, né? E você posta que você vai num determinado trajeto, ofertando se alguém quiser ir, né, dividir o carro com você. E também tem o contrário, pessoas que vão fazer essa viagem e elas postam lá perguntando se tem alguém que vai fazer o mesmo trajeto, que possa aí dar uma carona e dividir os custos da viagem. E foi essa a ideia que a Beatriz, a brasileira, teve. Ela foi lá no site da Gumtree e fez uma publicação falando que elas precisavam ir até Melbourne, que não era só ela, que era ela e mais uma amiga, e se teria alguém que estaria fazendo esse trajeto, se poderia estar dando uma carona. E 2 pessoas responderam a essa publicação que ela fez. Uma foi um rapaz, foi o que ela se sentiu mais confiante, foi uma pessoa que ela gostou mais, e ela estava muito inclinada a fechar com ele. Na verdade, a intenção era fechar com esse cara, mas aconteceu que um dia antes da viagem, o carro dele teve um problema e eles tiveram que desmarcar. Então, elas tiveram que partir aí para a segunda opção que elas tinham, e elas entraram em contato com essa segunda opção. E essa segunda opção, gente, era Roman Hazing. O Roman nasceu na Alemanha e migrou para a Austrália em 1959. Ele foi casado 2 vezes. O primeiro casamento durou 12 anos e o segundo casamento durou 22 anos. Ele tem filhos e uma das suas filhas, chamada Kendall, o descreveu como uma pessoa divertida e carinhosa durante sua infância, mas disse que ele desenvolveu depressão e demonstrava muita raiva e também se tornou alcoólatra nos últimos anos, antes de tudo o que aconteceu. Então ele teve esses 2 casamentos, mas ele já era divorciado, e até um mês antes desse ataque, ele namorava uma mulher chamada Sylvia Clark. E eles namoraram até um mês antes dessa viagem, e quando tudo aconteceu, a Sylvia, ela viu as notícias na TV, e na hora que ela viu o carro e ela viu a região, ela já sabia que era o Roman, porque quando eles estavam juntos, ela acompanhou toda essa programação, toda essa preparação, na verdade, que ele estava fazendo para fazer essa viagem. Ele queria, segundo ele iria pescar na região de South Creek. Então, na hora ela já bateu o olho, ela já sabia que era o Roman. Então, ela foi aí uma peça fundamental depois que tudo aconteceu, na audiência aí contra o Roman. Ela foi uma testemunha muito importante. E, inclusive, ela contou o que aconteceu com ela, que fez ela se separar do Roman. Ela falou que, né, um mês antes, então, da viagem, ela caiu num sono profundo. E quando ela acordou, ela tava assim com o braço esquerdo dela amarrado pra cima da cabeça. E ela falou que o Roman tava em cima dela. E ela acorda muito nervosa com aquela situação, sem entender. Pergunta o que ele tava fazendo e ele fica muito nervoso, manda ela calar a boca e começa, gente, simplesmente a morder a Sylvia. Morder muito. Ele aperta ela demais, morde ela demais. Vou deixar fotos aqui pra vocês verem o tanto de hematomas que ficou no corpo da Sylvia. E aí, infelizmente, também ele fez força, né, pra afastar as pernas dela. E aí, vocês sabem muito bem o que ele fez, não foi consensual. Nisso, gente, ela parou de resistir. Depois de tudo que ela já havia se machucado, ela deixou ele terminar ali o serviço. E ele simplesmente vira pro lado, levanta e vai embora sem dizer uma palavra. E depois dessa agressão fortíssima, a Sylvia se separou dele. E tudo isso aconteceu um mês antes. Mas a Sylvia, infelizmente, a Sylvia não foi até uma delegacia. Ela não prestou queixa contra o Roman por esse ataque contra ela, né? Porque ela falou que ficou com vergonha, isso normalmente acontece, ela preferiu só terminar e seguir a vida. Mas ela se arrependeu muito depois que tudo aconteceu, porque ela pensou que se ela tivesse, né, feito um boletim de ocorrência, talvez ele estivesse respondendo a isso de alguma forma e não tivesse feito o que ele fez com a Beatriz e com a Lena. Então, depois de tudo que aconteceu, a Sylvia, ela deu informações importantíssimas sobre o Roman para a polícia, que fez com que eles conseguissem aí mais informações para formar um caso mais forte contra ele. Então, ela foi uma testemunha, assim, fundamental. Mas isso vai acontecer bem mais lá pra frente. Vamos voltar aqui um pouquinho na história. Vamos voltar, então, ao dia 9 de fevereiro de 2016. Na época do caso, o Roman tinha 61 anos e a Beatriz e a Lena ambas tinham
tinham 23 anos, elas tinham a mesma idade, gente. E como eu disse, né, elas já tinham desmarcado com o primeiro contato lá que elas tiveram, por causa do problema do carro. Elas estão lá em contato com o Ruman, e uma coisa que a Beatriz fala que ela não gostou do Ruman, é que quando ela entrou em contato falando, olha, ainda tem a possibilidade de a gente fazer a viagem com você, ela falou que o Ruman, ele ficou cobrando muito ela de uma resposta. Ela entrou em contato e falou assim, olha, eu tenho interesse, mas ela não deixou fechado de imediato, ela estava pensando, ela queria ter mais informações, levantar o máximo de informações que ela podia, tinha que conversar com a Lena também, e então não era algo que ela ia responder assim, sabe? Ela entrou em contato, mas ela estava ainda trabalhando essa ideia ainda sobre essa carona, e ele ficava toda hora cobrando, e aí vocês vão comigo? Me fala logo se vocês vão comigo, sabe? Cobrando muito, e ela falou que isso incomodou ela demais, já foi aí uma bandeira vermelha que, enfim, no meu coração eu tenho certeza que eu ia ficar nervosa, mas, gente, elas queriam muito fazer essa rota. Era uma viagem longa e eu acho que era a forma mais barata de se fazer, e elas aceitam a carona. Então, nesse dia, 9 de fevereiro de 2016, elas vão até o ponto de encontro, e quando chega o carro do Ruman, era um carro grande, uma 4x4, e desse carro enorme, um homem também enorme, de quase 2 metros de altura, com um bigodão, um homem de 61 anos, como eu disse. A Beatriz fala que ela foi até um choque pra ela, porque ela acreditava que a pessoa com quem ela estava se correspondendo era um mochileiro, um viajante como elas. Não que seria uma pessoa nativa. Ele não era nativo, né? Mas ele vivia lá há muito tempo. Ela pensou que era alguém que estava na mesma vibe que elas, viajando, que talvez possivelmente alugou um carro e queria dividir as despesas. Ela não imaginou que era um homem bem mais velho, naquele porte, que era um porte que já assustava. E ele com aquele bigode, gente, lembra muito Ivan Mila. A Lena, que já tinha assistido o filme, ela não devia ter, sabe? Ela devia ter falado, parece, melhor deixa. Mas, infelizmente, não. As duas entram no carro apreensivas, mas elas falam que quando começou ali o trajeto, o Ruman, ele começou a ser muito solícito com elas, muito gentil, muito educado. Ele fala assim que sabe, né, que elas são turistas, então todo ponto turístico que ele conhece, que ele sabe que é famoso, ele parava para elas filmarem, para elas tirarem foto. Então toda aquela situação foi deixando elas assim um pouco mais à vontade, elas estavam descontraídas. Tem vídeos que a Beatriz faz dentro do carro, a Beatriz tá no banco da frente nesse momento, e parece que tá tudo bem, elas estão se sentindo à vontade e estão seguindo viagem. E assim, gente, como eu disse, se eles entrassem no carro e fossem direto para Melbourne, a viagem duraria menos de 9 horas. Mas não se sabe por quê. Em uma determinada parte do trajeto, o Ruman simplesmente sai do caminho previsto, né, para que elas entendiam que seria o caminho para Melbourne, e ele sai e começa a ir em direção a South Creek. E nesse momento, quando elas percebem que ele mudou a rota, elas estranham muito e perguntam o que tá acontecendo, por que ele tá mudando de rota, e ele falou assim, olha, sabe, assim, muito calmo, muito, né, gente boa, gente fina. Ele fala, olha, eu tô muito cansado, nós estamos muito cansados, eu conheço muito bem a região, uma região bonita, vamos fazer um acampamento, tô com tudo aqui pra gente acampar. A gente acampa, a gente se alimenta, dorme e no outro dia a gente segue viagem. Isso, gente, não foi algo que foi combinado antes. As duas, elas acreditavam que elas iriam bater direto para Melbourne, que ia ficar aí quase 9 horas dentro do carro, dirigir direto. Elas não pensavam que ia ter essa parada para um acampamento. E South Creek, gente, fica aproximadamente 164 quilômetros do sul de Adelaide. Eu não sei que região da Adelaide eles estavam ali, mas eles não tinham andado tanto pra já ter que parar, pra já ter que montar acampamento, pra querer descansar, sabe? Nem 200 km tinha rodado. Enfim, aquilo deixou elas muito apreensivas, mas o que tinha que fazer, né? Ele já virou em direção a South Creek e foi. South Creek é um lugar conhecido por sua paisagem única, composta por dunas de areia, lagoas e uma rica biodiversidade. A região é um destino popular para a observação de aves, pesca, caminhadas e passeios de caiaque. E, gente, vocês acreditam que o local, eu pesquisei hoje, né, tem 32 habitantes.
É uma região aí de pesca, onde realmente não é uma região para moradores, né? Como eu disse, 32 pessoas só que moram lá. Mas é uma região que muitos vão, muitos, principalmente locais, vão para pescar. É um lugar muito bonito, mas não tem infraestrutura nenhuma e não tem sinal de celular. Então elas estavam simplesmente num lugar que a Beatriz descreve como um lugar totalmente bege, porque era um mar de areia. Tinha um mar na frente mesmo, o oceano, e depois um mar de areia, porque eram dunas. Então era aquele mar bege e eles param ali. O Ruman monta o acampamento, ele monta 2 barracas, ele monta mesas, ele monta a estruturazinha ali para fazer refeição. E como elas já estavam ali, né, gente, elas decidiram cooperar, né? A Beatriz foi ajudar o Ruman a cozinhar ali um jantar, algo para eles comerem. E a Helena, ela disse que ela estava muito cansada, muito exausta e que ela decidiu ir dormir no carro. Ela falou para eles, vou dormir no carro, eles tudo bem. A Beatriz ela tem esse jeito mais meiguinho, boazinha, aposto que ela era bem solícita ali, né? E afinal de contas elas estavam ganhando uma carona, ela foi ficar ali ajudando o Ruman. E aí, gente, numa certa altura ali da conversa, do fazer as coisas ali, o Ruman vira pra Beatriz e fala assim, olha, eu vi pegadas de cangurus selvagens. Por que a gente não vai atrás dessas pegadas? E aí você vai ver um canguru selvagem, pensa só, né? A Beatriz tava calor, né? A Beatriz estava só de biquíni. E ele foi muito convincente, falou muito do canguru selvagem. E ela, né, gente, ir pra Austrália e não ver o tal do canguru, você não foi pra Austrália, né? Então ela aceita, ela fala, vamos seguir sim essas pegadas. E eles começam ali a caminhar, os dois. Mas uma certa altura, a Beatriz percebeu que não tinha canguru nenhum. Ela já começou a ficar um pouco desconfiada. E então ela vira pro Ruman e fala, olha, vamos voltar, não tô afim, eu acho que não tem canguru nenhum. Vamos voltar pro acampamento? E aí, gente, que as coisas começam a acontecer. O Ruman, ele tinha outros planos pra ela, gente. Não tinha nada a ver com canguru. Os planos dele eram outros. E é agora que o caso fica gráfico, eu sempre deixo esse alerta de gatilho pra vocês. Então, se você for sensível a esse tipo de conteúdo pesado, gente, conteúdo de true crime, né, que a gente conta como que foi o ataque às vítimas, eu peço, por favor, que você saia do vídeo, não assista. E quem ficou, bora aí começar a narrar aí os fatos, como tudo se deu nesse ataque aí às 2 mochileiras. Quando, então, a Beatriz, ela decide voltar, ela fala pra ele, né, que ela quer voltar pro acampamento. Ele pega, gente, ela por trás, assim, com o braço, sabe, assim, e prende ela pelo pescoço e já joga ela no chão. Ela cai, e então, ela não sabia, mas embaixo das vestes dele, embaixo da roupa dele, ele tinha um martelo e uma faca. E ele tira a faca das costas e finca, assim, na areia, bem do lado da Beatriz, para que ela visse o que ele poderia usar contra ela caso ela resistisse de alguma forma. E ela falou que além da faca, ele tirou uma corda e você imagina, ela tava se debatendo e ele pegou essa corda e ele tava tentando unir ali os braços dela, unir os tornozelos dela pra ele amarrar. Mas ela fala que nesse momento ela consegue pegar essa corda e jogar o mais longe possível que ela conseguiu. E neste momento ele vira pra ela e diz, ou você facilita ou eu vou quebrar o seu braço. E então, gente, que daí, por incrível que pareça, a Beatriz, ela respirou. E ela tentou ficar o mais sã possível, não entrar em pânico. E ela começou a processar ali o que estava acontecendo. Ela falou, eu estou diante de um ataque. Ela entrou em modo de defesa, mas em modo de sobrevivência. Ela tentou ficar o mais sã possível, o mais calma possível. Ela pensou, eu não vou irritar ainda mais ele, eu vou tentar conversar, vou tentar levar ele na conversa. Mas nesse momento ele arranca o biquíni da Beatriz, deixando ela completamente nua. E ele começa ali, forçando, né, começa a tentar beijar ela. E ela, assim, a todo momento tentando afastar ele, pedindo pra ele parar. E quanto mais ela pedia pra ele parar, mais ele socava ele começou a socar a Beatriz e forçando aquela situação. E ela disse que naquele momento ela só pensava o que ela poderia fazer pra ela sobreviver, porque ela sabia que aquele ataque, a intenção dele era tirar a vida dela. Ela diz, inclusive, que durante esse ataque, né, enquanto ele socava ela ali, ia na areia e tentando abusar dela, ela chegou a pensar assim, nossa, minha mãe vai ter que vir pra Austrália pra reconhecer meu corpo, porque ela já, tipo assim,
pensou que o pior ia acontecer. E realmente, quando a gente faz viagem, gente, o maior medo da gente é que algo assim aconteça. Inclusive, quando eu me mudei para Portugal, a primeira coisa que eu fiz, né, o ano passado, foi fazer um seguro de vida. Fiz uma apólice que tinha translado de corpo. Mandei a apólice aqui pro Brasil pros meus familiares e falei, gente, se acontecer alguma coisa, se der ruim, me levem de volta pra casa, tá pago. Porque, você só pensa, meu Deus, minha família vai fazer o quê? Vão ter que vir buscar o meu corpo aqui, sabe? E ela já tava pensando que era isso que ia acontecer. Mas a Beatriz continuou lutando e foi aí que ela teve uma ideia. Tentando ficar calma, ela vira pra ele e tenta entrar no jogo dele, fazer o jogo dele, né? E ela fala, olha, calma, não precisa disso. Você não precisa me bater, você não precisa me forçar. A gente não precisa fazer isso aqui, nessa situação. Vamos voltar lá pro acampamento, a gente vai pra uma barraca, vai ser mais confortável. Eu não vou te impedir de fazer nada, eu vou colaborar com você em tudo, mas me tira dessa situação, né? Vamos voltar pro acampamento. E do jeito que ela fala, gente, o Roman, por incrível que pareça, ele aceita. Então ele bota ela em pé, ela tava com, né, os punhos já amarrados e os tornozelos amarrados também. Então ele bota ela em pé e eles começam a caminhar em direção aí ao acampamento. E ela fala que quando eles estavam quase chegando, ele muda de ideia e começa a puxar ela numa direção oposta. E ela, tipo, não, por favor, vamos pro acampamento. Não. Mas ela viu que ele já tinha desistido. E aí foi então que ela teve a segunda ideia que ajudou muito a salvar a vida dela. A Beatriz simplesmente tirou do fundo dos seus pulmões, da sua alma, com toda a força, coragem e energia que restava pra ela. Ela deu um grito, o mais forte que ela conseguiu. Ela gritou, Lena. E a Lena, como eu disse, gente, estava dentro do carro, com o carro fechado, dormindo, num lugar aberto, enorme, que, assim, já é mais difícil de se escutar, com barulho de mar, com barulho de vento, e não é que a Lena escuta sim o grito de pedido de socorro, de chamando, né, o nome dela, e ela fala que ela escuta o nome, ela já levanta, e ela já levanta sabendo que tinha coisa errada. Sabe quando você acorda no susto, mas você já sabe exatamente que tem algo de errado? E ela levanta, sai do carro e, gente, ela já olha em direção de onde ela sentiu que veio o grito. Ela teve toda essa percepção. E aí, nesse momento, o que ela faz? Você pensa, nossa, ela correu pra pedir ajuda? Ela fugiu com o carro? Não, gente, ela simplesmente corre em direção à Beatriz. E quando ela chega perto deles, assim, a Beatriz tá no chão e o Roman tá em pé do lado dela. E, assim, é muito interessante que no documentário ela fala que quando ela viu aquela situação e que ela começou a correr em direção a eles, ela só pensava, quem esse cara pensa que ele é pra tá fazendo isso, sabe? Ela é muito corajosa, gente. Então, enquanto ela corre lá em direção a eles, ela grita pro Roman, deixa ela em paz, deixa ela ir. E o Roman vira pra Lena, que estava correndo em sua direção, gritando pra ele largar a Beatriz, e ele fala calmamente que ele só queria experimentar ela. E, gente, assim, é muito louco como tudo aconteceu, é cena de filme mesmo. A Lena chega ali, a amiga dela tá no chão, amarrada, ela grita com ele, mas ela vê que ele tá, né, com armas ali, a faca, o martelo, enfim, e ela grita pra tentar ajudar a amiga, chega perto, vê a gravidade da situação, então ela decide correr de volta pro acampamento, de volta pro carro, pra pegar o seu celular e ligar pra pedir ajuda. Então ela corre o mais rápido que ela pôde. E assim, conforme ela tá correndo, o Roman tá atrás dela. E ele tá falando, pra onde você vai? O que você vai fazer? E ela fala, não, eu vou pegar as minhas coisas, eu quero pegar as minhas coisas, eu quero ir embora daqui. E ele fala, vai, isso mesmo, vai pegar as suas coisas, vai embora. Uma conversa totalmente sem sentido, sabe? Uma ele tava espancando e a outra ele tá falando, não, pega as suas coisas e vai embora. Mas não era verdade, sabe? Ele viu que a Lena empeitou ele muito mais, sabe? Então ele falou assim, você quer ir embora? Então pega suas coisas e vai embora. Mas assim, atrás dela e eles fazem uma reconstituição, né? Então, quando ela abre a porta de trás pra pegar as coisas dela e pra pegar o celular, ele simplesmente dá uma martelada na cabeça da Lena e ela sente o sangue quente escorrer. E, gente, é uma martelada muito feia. E eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês que eles grampearam a cabeça da Lena, sabe? Eu não sei se tiver algum médico, enfermeiro, alguém que entenda disso. A cabeça não dá pra costurar, gente. Precisa grampear. Os grampos parece que era... Sabe aqueles grampeador de madeira? Que eles, sabe... Olha a foto. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Mas grampearam a cabeça da menina. Ela tomou essa martelada super forte. E quando ela tomou esse golpe, gente, ela começa a correr. Começa a correr lá em direção a Beatriz e o Roman atrás. E o que ele faz? Ele consegue acertar ela, mas
3 vezes com o martelo. Ele dá mais 3 marteladas na cabeça da menina, na cabeça, meio que ele é onde ele acertou. Mas mesmo assim, embora ele tenha acertado ela, a Lena, gente, ela conseguia correr muito. Ela corria muito rápido. E ele desiste de seguir ela correndo, né? Afinal de contas, ele nem devia ter fôlego pra correr, aquele troglodita de homem. E então, ele decide voltar e pegar o carro e perseguir ela de carro. Então, enquanto ele tá voltando lá pegar o carro, ela consegue chegar até a Beatriz. Gente, ela salva a Beatriz, assim, toda hora, sabe? Ela chega lá na Beatriz, a Beatriz tá tadinha lá com as mãos amarradas, assim, com os pés amarrados. Ela consegue desamarrar a Beatriz. As duas levantam, entendem da maneira que deu, né, a situação. E elas não sabem por quê, mas talvez por instinto de sobrevivência, elas decidiram, sem conversar com uma com a outra, né, correr em direções diferentes. Elas não decidiram seguir juntas, escapar juntas. Cada uma decidiu correr para uma direção. E eles dizem que isso foi o que salvou elas. Mas, gente, eu não sei, não consigo ter essa mesma opinião. Vocês podem depois deixar aí no comentário o que vocês pensam sobre isso. Você iria preferir, né? Você tomaria a decisão de correr sozinha ou tentar correr com a amiga? Eu iria correr com a amiga, com certeza, porque eu acho que seria 2 contra 1 e eu sempre ia querer ficar ao lado dela. Acho que a gente tentaria se ajudar. Mas eles falam, né, que esse instinto que elas tiveram de se separar foi o que salvou elas. A Beatriz estava nua, então ela corre para a esquerda. À esquerda tem mais dunas, arbustos. Então, a Beatriz, ela tem a decisão de se esconder nos arbustos. Já a Lena, ela começa a correr para a direita, em direção, assim, da própria praia mesmo, ali, né, em linha reta. E vocês acham que o Roman foi atrás de quem? Da Lena, que era mais fácil, ali que tava na reta dele, né? E aí, gente, que agora começa a perseguição. E olha, essa Lena, enfim, Marvel, DC, faz um filme sobre ela. A Lena, gente, conseguiu correr por aproximadamente 1 quilômetro com o Roman atrás dela com aquela 4x4. O terreno é muito acidentado, não sei se é assim que fala, mas assim, é dunas, né, gente? Não são dunas grandes, são duninhas, assim, são um monte de areia, sabe? Então, ela corre em zigue-zague, você pensa, nossa, mas um carro não alcança a pessoa correndo, mas ela corre em zigue-zague, ela corre nas partes do terreno que ela vê que é mais difícil, embora seja uma 4x4. Era mais difícil para ele passar, né? Ele tem que... Não dava para ser rápido. Ele não conseguia correr com o carro ali no percurso que a Lena estava fazendo. Mas ele conseguiu, com o para-choque do carro, bater nela também 4 vezes, né? Ele conseguia chegar perto dela, ele batia nela com o para-choque. E quando ele batia, ela voava longe, caía no chão, levantava e continuava a correr. E ele fez isso 4 vezes. Na 4ª vez, gente, a Lena voou, né? Porque ele batia com o carro, você dá aquele tranco pra frente. Ela falou que ela caiu. E aí, ela simplesmente decidiu mudar a estratégia dela. Ela falou, não aguento mais correr, não tinha mais força pra correr, gente. 1 quilômetro, sabe? 1 quilômetro é muita coisa, sabe? E ela fala, não, eu preciso mudar a minha estratégia. Na hora que ela cai no chão, gente, ela levanta e ela fica de frente pro carro. Então, o Roman bateu nela e parou. Ela voou, caiu no chão. Ela levantou e ficou de frente pro carro, olhando pra ele. Fala se isso não é cena de filme. Ela olhando pro carro. E nesse momento, gente, ela que engata a primeira e sai correndo em direção ao carro. Ela vai correndo pro carro. Imagina o Roman tá lá e fala assim, nossa, que fácil, ela tá vindo correndo na minha direção. Só que ela corre, assim, na direção dele, gente, e pula em cima do carro. Tem aquela grade, ela já pula ali em cima. Ela agarra na antena do carro para conseguir subir no capô. Do capô, ela já faz uma força extraordinária e sobe até o teto do carro. Eu vou deixar uma foto do teto do carro aqui para vocês verem que... Além de ver, né, a quantidade de sangue que ficou nessa grade, então, em cima do carro tinha uma grade, e eu acho que isso ajudou bastante ela a se segurar ali, porque o que eu vou narrar pra vocês, os próximos acontecimentos, assim, precisou dela segurar ali com muita força. Então, gente, é isso que ela faz, ela sobe nessa parte de grade, o Roman sai do carro, pé da vida, e fala, meu, sai daí, desce daí, e ela fala assim, né, que... Ele tava embaixo, é um carro alto, e ele tentava agarrar ela, assim, e ela ia mais pra trás, assim, e quando ele levava a mão, ela
chutava a mão dele. E quando ele tentava subir, ela chutava a cabeça dele. Ela tava ali em cima, assim, decidida a não deixar ele subir, a não deixar ele tocar nela, a não deixar ele puxar ela pra baixo. E foi naquela luta ali, ele vendo que ele não ia ganhar, porque, né, estamos falando da nossa heroína Lena. O que ele faz, então? Ele fala, vou dirigir que eu vou arrancar essa menina de cima desse carro na velocidade. E é o que ele faz, gente. Ele entra ali no carro de novo, começa a dirigir como um doido. E a Lena, gente, toda ensanguentada, toda arrebentada na base da martelada, se segurando com todas as suas forças naquela grade. E ele, ó, aquele caminho. Nossa, só faltou dar zerinho, só faltou dar cavalo de pau pra poder arrancar a menina lá de cima. Gente, eu conto de uma forma assim um pouco mais, né, descontraída, mas eu tenho todo o meu respeito. Nossa, pelo amor de Deus, respeito pelas vítimas, mas esse é o meu jeito, enfim. Mas eu tô contando com respeito, tá? E enquanto a Lena tá ali naquela situação, gente, terrível. Onde estava a Beatriz? Beatriz estava nos arbustos. E aí, como eu disse pra vocês, ali era uma região de pesca. E graças ao nosso Senhor bom Deus, tava vindo um carro. E aí, imagina o medo, o pavoro que essa Beatriz não tava. Mas ela espreita assim, ela olha e vê que não é o carro do Roman. Então, ela sai da onde ela tava e começa a ir em direção ao carro, acenando assim, nua, gente, ensanguentada, machucada. E o pessoal do carro ficar assim, quem é essa garota? No carro, gente, o motorista era um homem que se chamava Adam Stewart. E esse Adam, ele é um cara que conhece muitíssimo a região. Porque, gente, ele é dono e proprietário do único estabelecimento que tem em South Creek, que é tipo uma loja de conveniência, um restaurante. Eu vi em textos que era um restaurante, que era um bar, mas eu vejo mais como uma loja de conveniências porque tem de tudo. Principalmente, tipo assim, tem coisa pra você comer, mas também tem coisa pra quem vai pescar. Então tem de tudo um pouco e tem aquelas bombas de combustível também. Então pra quem tava viajando pela região, lá era um ponto de parada pra abastecer o carro. E ele era o dono desse único comércio, desse lugar com aquela população minúscula que eu já falei pra vocês. 37 habitantes, né? Não lembro agora, esqueci. 32 habitantes. Voltei aqui no texto pra me lembrar. Né? Então, ele era o único dono daquele comércio da cidade ali de 32 habitantes. E ele estava no carro com outros 2 amigos, que eram pescadores também. E eles param. Nesse momento, a Beatriz, ela entra no carro, gente, e eles falam que ela gritava. Ela gritava, sabe? Ela gritava tentando contar tudo o que tinha acontecido com elas, tentando falar sobre a Lena, e eles, calma, calma, calma. Nesse momento, o Adam já entra em contato com a polícia, provavelmente ele devia ter rádio, algo assim, né? Ele conseguiu se comunicar, já chamou a polícia, e ele fala assim, olha, calma, eu vou te ajudar, eu vou te levar para um hospital. E é nesse momento agora que era a vez da Beatriz salvar a Lena. E ela fala, não, por favor, vamos atrás da minha amiga, ele ainda está lá. Eu tenho uma amiga que está com ele e a gente precisa salvar ela. E eles falam, olha, mas você tá ferida. Ela fala, não, por favor, vamos atrás deles. O Adam foi super corajoso, ele e os amigos dele, e começaram a andar. A gente é um lugar muito grande, mas o Adam conhece muito bem o lugar. E eles começam a andar, procurar o carro, procurar a Lena, procurar o Roman. Enquanto isso tá acontecendo, gente, Lena tá lá em cima do carro tentando sobreviver, agarrada firme e forte lá no teto do carro. O Roman desiste, ele fala assim, essa menina não vai cair. E, gente, no documentário, né, ela fala que ela se sentiu num rodeio em cima de um touro, porque ela literalmente, sabe, ficava pulando e tinha que se segurar ali. E a uma certa altura o Roman desistiu, ele falou assim, não vou conseguir arrancar essa menina daqui de cima desse carro. E ele desce e tenta conversar com ela, manda ela descer de lá. Ela também já estava exausta, não aguentava mais se segurar. E ela fala, olha, se você jogar todas as suas armas, eu desço. E o Roman aceita, então ele lança longe, né, 2 martelos e a faca. E a Lena, gente, desce do teto do carro e entra no carro com ele ali no banco da frente. Vocês acreditam? Aquela coisa, não sei se eu teria a mesma atitude. Eu acho que a minha atitude sempre seria correr. Mas ela voltou pro carro porque ela pensou, ele vai ter que me levar para algum lugar e depois desse lugar eu tento escapar. Não sei realmente o que ela pensou nisso, né, de voltar pro carro com ele.
E aí, ele muito bravo, começa a dirigir com ela, falando, olha o que você fez, ainda culpando a Lena. E a Lena, gente, ela tava já numa situação no banco ali da frente, que ela já tava meio desfalecida, assim, sabe? Ela tava, assim, já com o corpo tombando em direção à porta. E nesse momento, já tinham 2 carros procurando pela Lena. O carro, né, do Adam, que tava a Beatriz, e tinha um outro carro também de colegas que ele tinha acionado ali para ajudar nas buscas, enquanto eles estavam esperando também a polícia vir. E ele falou que um amigo dele enxergava muito bem, e o amigo dele enxergou ao longe o carro do Roman e falou assim, eu estou vendo o carro, e estou vendo, tem sim uma garota do lado dele, e ela tá quase desfalecida, ela tava, tipo, pendurada, assim, na porta. Só que, gente, ela, por incrível que pareça, ela ainda estava, assim, meio que desacordada, assim, encostada na porta, mas mesmo assim, gente, ela tava com a mão pra fora do carro e ela tentava balançar o braço, né, tentando fazer um sinal pra que se alguém a visse, entendesse que ela não estava ali por vontade própria dentro do carro, né, e que enxergasse os ferimentos dela. Então, gente, nesse momento, o Roman, ele dá meio que uma parada com o carro e a Lena desce. Desce porque ela vê o carro vindo também, né? Ela avista esse outro carro. E nisso, gente, quando ela sai do carro do Roman e começa a correr em direção ao carro que ela tinha avistado, porque ela chegou a pensar, né? Eu acho que a Beatriz conseguiu escapar, pediu ajuda. Essa deve ser a ajuda. Ela confiou muito que aquela seria a ajuda que a Beatriz talvez tivesse conseguido. E foi isso mesmo que aconteceu. E o Roman, ó, deu no pé. E elas foram pro hospital. Durante o caminho todo, a Lena foi desacordada. A Lena, gente, tinha muitos ferimentos mesmo. Fora os ferimentos, o esgotamento, nem imagino, assim, tudo que ela passou. A Beatriz já não, a Beatriz, ela tava bem melhor, assim, tava consciente, os ferimentos não eram tão graves, não eram tão fortes. Foi mais, né, ele quase violentou ela, né? Então, imagina o trauma que não tava. Mas ela fala assim que durante todo o trajeto e quando chegou no hospital, enquanto a Lena permaneceu desacordada, ela fala que ela sentia muito medo e culpa, porque ela pensava que a Lena iria acordar e que a Lena ia sentir muita raiva dela. Ela falou que ela só pensava isso. A Lena vai me odiar porque fui eu que fiz a postagem, foi através da minha postagem, de eu ter convidado ela pra ir comigo fazer essa viagem, né? Que tudo isso aconteceu. Enquanto ela tava ali apreensiva, ela ficou do lado da Lena ali até a Lena acordar. E quando a Lena acorda, ela segura na mão da Lena e a Lena fala, oi, Beatriz. E aí a Lena fala com uma voz tão doce que ela tinha certeza que a Lena teria perdoado ela. E a Lena fala que em nenhum momento ela ficou com raiva da Beatriz ou culpou a Beatriz. Ela falou que isso não tinha nada a ver, que ela aceitou por vontade própria fazer a viagem com ela. Ela aceitou também a carona, que ninguém tinha responsabilidade sobre aquilo, que nem tinha como elas imaginar que elas iam estar com um doido, louco, lunático, sei lá como é que eu vou definir esse homem. Mas, enfim, enquanto elas estavam sendo cuidadas lá, né, o Roman tava o quê? Dando no pé, fugindo. Então a polícia, gente, que nessa altura do campeonato já tava lá, chegou pro Adam e pediu ajuda pra ele. Falou, olha, você conhece muito bem o local, ajuda a gente a encontrar esse homem. E o Adam ajudou. Percorreram todo o lugar e tem filmado, né, acho que pela câmera corporal, assim, do policial, eles prendendo o Roman. Eles avistam o carro de longe, eles sabem que é o carro dele e provavelmente ele também avistou o carro da polícia e tentando fugir, gente, o carro dele ficou preso na areia, assim, né, patinando, já não tinha mais o que fazer, a não sei esperar a polícia, mas na verdade o primeiro carro foi o do Adam, e o Adam falou que viu ele lá, né, viu ele atolando, né, nessa areia, e o Adam foi em direção a ele, só que quando o Adam parou o carro de frente pro carro dele e via o Roman, ele falou que ele ficou com o pé no acelerador, com a mão no câmbio, pronto pra qualquer momento virar e fugir, porque ele não sabia se o Roman tava armado, o que seria ele capaz de fazer. Ele teve coragem pra ajudar, assim, a buscar, né, a fazer as buscas pelo Roman, mas ele tava com medo também pela vida dele, mas aí a polícia chega e finalmente faz a prisão. E foi nesse momento, então, gente, que as notícias correram, né? Em todos os jornais era isso que falava sobre as mochileiras que foram atacadas em Salt Creek. E foi nesse momento aí, então, que a Sylvia, a ex-namorada que eu contei pra vocês lá no começo do vídeo, viu a reportagem, identificou o carro, sabia que era o Roman
E ela vai, então, à delegacia dar mais informações, todas as informações que eles precisavam. Então, a polícia faz uma investigação muito grande, vai até a casa do Roman, até o quarto dele, e lá eles acham muito conteúdo adulto, só que um conteúdo adulto sádico, sabe? Uma coisa assim, meio que o conteúdo era adulto, mas a envolvida, no caso, não estava a fim de fazer, sabe? Então, uma coisa mais violenta, contra a vontade da pessoa. E isso, sim, só fez eles conseguirem montar o perfil do Roman, né? E montar aí um processo contra ele. Roman estava preso, então, e, gente, ele também foi julgado e condenado por um ataque a 2 mochileiras no ano de 2014. Quando estavam investigando, surgiu esse caso também. E eles montaram esse caso, então haviam essas 2 vítimas que aconteceu antes, aconteceu em 2014, um ataque contra elas foram abusadas. E aí ele foi acusado e também foi condenado desse caso. Outra informação, gente, é que aonde a Beatriz fez aquela postagem, que é no site Gumtree, outras 12 pessoas, outras 12 mulheres tinham respondido o anúncio dele de carona. Então, quando ele fez ali a postagem, quando ele fez a postagem dele também, a primeira mulher que aceitasse seria a sua primeira vítima, sua terceira vítima, na verdade, porque ele já tinha feito isso com outras 2 moças. Por fim, acabou sendo a Lena e a Beatriz. Mas South Creek pode guardar o segredo de um outro possível ataque de Roman. Sim, gente, o Adam, ele dá inclusive entrevista, né, nesse documentário, ele fala bastante também, e ele fala assim, que ele se recorda do Roman 4 anos antes, indo lá na loja dele de conveniência, e ele para o carro, e ele fala que dentro do carro tinha uma moça loira, com um perfil assim, que ele viu de longe, né, ele falou que ela parecia muito ser uma mochileira, e o Roman para lá para comprar coisas de pesca. E ele fala que ele estava indo pescar e eles veem aquela moça junto. Eles estranharam, mas o Roman seguiu. E ele conta que 2 dias depois, só o Roman voltou. E ele para no mesmo local lá dessa loja do Adam. E essa moça loira não estava com ele. E o Adam fala, não tinha aonde ele ter deixado essa garota. Porque, gente, pra onde ele foi, não era caminho pra lugar nenhum. Não era uma coisa tipo, tô indo pra lá e vou deixar ela em tal estrada porque ela vai pra tal lugar. É um caminho pra lugar nenhum. Então o Adam fala, se ela não voltou junto com ele, gente, é porque ela não saiu de Salt Creek. E ele fala isso pra polícia e a polícia promete pra ele que vai abrir um caso, né? Abrir esse caso sobre essa moça. Mas era um caso muito difícil, muito complicado, porque não tinha nome, não tinha nada, só sabia que era uma moça loira. Mas eles prometeram pro Adam que iam investigar isso. A Beatriz e a Lena, elas foram no julgamento do Roman, que aconteceu em 17 de maio de 2017, quando a juíza Trish Kelly, da Suprema Corte da Austrália, condenou ele a 22 anos e 4 meses de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 17 anos. Durante a sentença, a juíza descreveu os crimes como totalmente depravados e afirmou que Roman era um homem primitivo e sem qualquer bússola moral. Roman, então, ele foi condenado a todas as acusações, né, que montaram contra ele ali no caso da Lena e da Beatriz. Só não foi condenado na tentativa de homicídio da Lena. Então, quando eles montam um caso, eles colocam tudo ali, todos os crimes que a pessoa fez, né? Não teve defesa, não teve, enfim, abuso íntimo, botaram tudo que tinha pra pôr ali e colocaram também a tentativa de homicídio contra a Lena. Porque, afinal de contas, gente, ele deu 4 marteladas na menina, bateu 4 vezes nela com o carro, tentou arrancar ela de todo jeito de cima do teto do carro, mas a juíza aí não... Enfim, ela achou que não foi uma tentativa de homicídio. Então, nesse caso, ele não foi condenado nessa situação, né? Sobre a tentativa de homicídio da Lena, ele não foi condenado, mas por todos os outros crimes que ele cometeu contra elas, ele foi condenado. Enfim, ao menos a história de Beatriz e Lena se tornou um símbolo de resistência e de coragem na Austrália. Roman continua cumprindo sua pena na prisão e permanece inelegível para a liberdade condicional até 2023.
A beleza da Austrália escondeu um monstro, mas 2 mulheres provaram que, mesmo diante do mal absoluto, o espírito humano pode prevalecer. Essa é mais do que uma história de sobrevivência, é um lembrete. Nunca subestime a força de alguém que está lutando por sua vida. E é isso, gente. Se você achou essa história impressionante, curte, compartilha, deixa um comentário aqui sobre o caso, que eu quero ler o comentário de vocês. E quem deixar comentário, gente, no próximo vídeo, além de ler o comentário, vou falar o nome aqui de quem comentou. Me ajude aí a engajar o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para você ouvir e ver mais histórias reais impressionantes que eu trago aqui sempre no canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.